Então eles disseram-me qual era o nome do exame e eu tinha que reter aquele nome chegando à máquina. Então sentei-me lá na máquina, comecei a pensar no exame, a máquina aproximou-se, desceu uma espécie de braço robótico, veio até à minha cabeça e espetou uma espécie de uma agulha, uma coisa assim. Ao mesmo tempo que eu estava a sentir lá, o que estava a passar, comecei a perder a conexão e automaticamente apareci aqui deitado na cama. Foi mais uma daquelas transições. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original. Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo super interessante e hoje vamos falar sobre tecnologias do astral. Vamos analisar dispositivos e máquinas encontradas nos nossos sonhos lúcidos e experiências fora do corpo e também tecnologias comumente encontradas por outras pessoas. Antes de começarmos, gostava de dar as boas-vindas a todos os novos subscritores que estão connosco agora aqui no Original Dreamers. E se chegaram agora, acompanhem os nossos vídeos anteriores a este. Nós temos uma playlist Original Dreamers, onde vocês podem facilmente ver todos os vídeos anteriores. Vocês já ouviram falar em tecnologias encontradas no astral? Pois é, muitas vezes em experiências de sonho lúcido, projeção astral, experiências fora do corpo em geral, tanto nós quanto outras pessoas encontramos diferentes dispositivos, máquinas e sistemas que desafiam o entendimento da realidade. Neste vídeo, nós vamos apresentar e analisar algumas destas tecnologias. Deixem já o vosso like neste vídeo e partilhem também este vídeo com os vossos amigos para que mais pessoas possam ter acesso a este tipo de experiência e a esta informação. Pois é, durante experiências em estado alterado de consciência, algumas pessoas relatam interagir com dispositivos e máquinas do plano astral. Esse é também o nosso caso. Essas tecnologias podem se manifestar como dispositivos de comunicação, portais, tecnologias, entre muitas outras formas. E, portanto, para analisarmos estas tecnologias, nós separamos aqui em diversas categorias. A primeira categoria chamamos dispositivos de comunicação extrasensorial. Basicamente, seriam tecnologias que facilitam a transmissão de informações no mundo astral. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de cristais ou esferas translúcidas. E aqui, se ainda não viram o nosso vídeo sobre plasmoides, sugiro que vejam. Plasmoides, o veículo primordial da consciência, porque estes plasmoides podem de facto assumir formas esféricas e podem ter eles próprios consciências. Então, estas esferas translúcidas, são muitas vezes relatadas, podem de facto ser estes plasmoides, estas consciências primárias, atuando como emissores e receptores de pensamentos, de informação e, no fundo, servindo aqui de forma de comunicação entre estas consciências e outras consciências encarnadas ou não, ou então como transmissão de informação. Nós, nesse vídeo, abordámos também a possibilidade dos plasmoides terem diversos níveis de consciência. Portanto, estes cristais e esferas translúcidas que muitas vezes encontramos podem de facto ser uma consciência que está no nível de plasma. Depois temos também os tablets etéricos ou superfícies luminosas. São dispositivos que acessam dados de consciência universal. Eu já tive algumas experiências em que encontrei estes tablets e eu próprio tinha memórias de saber como os utilizar, que aqui eles ainda não existem, não é? Existem tablets, mas são físicos. Estes aqui têm a vantagem de não estar diretamente no espaço à nossa volta e poderem surgir consoante a necessidade. Eu lembro-me de algumas experiências em que estava a andar num determinado sítio e tive necessidade, por exemplo, não sei se foi exatamente fazer uma chamada, mas foi algo desse tipo, e automaticamente apareceu à minha volta um tablet etérico, uma espécie de um smartphone, mas era um holograma. E eu, pronto, marquei os números, fiz a chamada, e se nós pensarmos aqui do ponto de vista da tecnologia humana, isso se calhar não está assim tão distante, porque se nós um dia viermos a ter implantes cerebrais,
Estes tablets etéricos podem ser um programa que vai correr no nosso cérebro, nos nossos neurónios e que pode aceder aos neurónios que têm ali a imagem visual, são responsáveis pela nossa visão e podem incorporar lá uma espécie de um tablet que depois faz a comunicação com aquilo que seja preciso, com aquilo com a nossa própria consciência. O mais interessante aí nessa experiência que estavas a falar é o facto de não ser necessário esse tal implante de que falas. Nós supostamente já temos acesso a essa tecnologia sem aparentemente necessitarmos de algo físico. Poderá ser outro tipo de tecnologia que nós desconhecemos, mas Sim, mas, eu percebo e concordo com isso, mas também há outra possibilidade, que seria no astral nós acedermos até a outros corpos que são físicos, em universos alternativos, e lá termos esses implantes. Era isso que eu queria destacar também. ok. Uhum. Eu também tenho uma experiência com tablets no astral. Aliás, tenho duas. E uma delas é bastante parecida com a que estás a mencionar. O que eu via era uma espécie de um ecrã que existia por si só. Ele não era físico nem palpável, era como se fosse uma tela luminosa. E nessa tela eu via, era como se eu estivesse numa aula e estivesse a ver um PowerPoint. E nessa tela apareciam os slides do PowerPoint e eu estava simplesmente como se estivesse a estudar. E eu bastava-me olhar para essa tela e os slides passavam. A outra situação em que eu também vi tablets foi naquela experiência dos registros akáshicos, que eu também já contei aqui no canal, em que, ao chegar à zona onde seriam os registros akáshicos, apareciam muitos tablets à minha frente e seria num desses tablets que eu escolheria uma experiência para depois vivenciar. Para depois ver, para depois vivenciar. Ainda aqui nos dispositivos de comunicação extrasensorial, temos sons e frequências moduladas. Algumas entidades usam vibrações para transmitir conhecimento diretamente à mente. Já encontrei certos seres, certas entidades, muitas vezes até humanoides, humanos, como nós, que de facto enviam estes sons e frequências. É uma espécie de telepatia mais forte em que se ouve a voz dentro da nossa mente. E isso pode ser também um tipo de tecnologia. Há também, agora não diretamente relacionado com isto, mas há também alguns ufólogos que dizem que algumas raças de extraterrestres têm uma espécie de dispositivos eletrónicos que convertem os pensamentos, mas não é no nível telepático, é o pensamento antes, é o impulso elétrico que sai antes das cordas vocais, basicamente, e é convertido numa mensagem eletromagnética que é enviada. Mas pronto, aí estou-me já a afastar mais do tema. Aqui vamos nos focar então nestes dispositivos do astral. Outra categoria são os portais e tecnologias de transporte dimensional. Seriam basicamente tecnologias que permitem aos viajantes e aos visitantes se deslocarem entre dimensões. Temos, por exemplo, os espelhos líquidos ou véus energéticos, que atuam como passagens para outros planos. Temos um exemplo disto muito bom no filme Matrix, o espelho líquido, quando o Neo toca no espelho, que causa aquela sensação visual um pouco terrificante. Mas os espelhos líquidos não existem só em filmes, também existem no nosso subconsciente ou aqui no espaço astral. Nem todos são exatamente líquidos, existem alguns que são uma espécie de cristais cristalinos, são espelhos multifacetados, com múltiplas perspectivas. Temos também geometrias flutuantes. Aqui nas geometrias flutuantes, elas têm a capacidade de reconfigurar a sua frequência para acessar novas realidades. E uma das coisas que eu achei interessante colocar aqui, e que também é comum nos meus sonhos, tanto os lúcidos quanto os não lúcidos, são os carros que atravessam a matéria. Portanto, muitas vezes eu dou por mim a sonhar, ou então fico com a memória do sonho, em que andava dentro de um carro e esse carro tinha a capacidade de passar por dentro de casas, por exemplo. Isso é comum nos meus sonhos. Ainda dentro desse tema,
o que já me aconteceu também em sonhos lúcidos é eu ir num carro ou num autocarro e depois aparecer uma zona bastante mais estreita e nós aqui pensaríamos, ok, não vai passar, o carro não passa naquele sítio, mas depois ele passa. Então seria também algo do género do que tu estás a dizer. Poderia haver aqui uma alteração da forma e o carro acaba por passar. Sim, isso também já me aconteceu, principalmente quando os carros entram numa espécie de vias rápidas, uma espécie de autoestradas em que a velocidade acelera e depois parece que se junta tudo numa conformação muito mais restrita e às vezes parece que a consciência afunila. Temos ainda as cápsulas de transição, que são equipamentos usados por seres para transportar consciências de um plano para o outro. Há uns dias atrás eu tive uma experiência em que eu estava consciente num sonho e o teto por cima de mim começou a ficar transparente. E eu estava a ver por cima de mim, era como se o teto tivesse uma ventoinha, depois essa ventoinha e o teto desapareceram e entretanto surgiu um braço metálico, como se fosse assim um tubo metálico, e na ponta tinha uma espécie de parabólica que basicamente sugou a minha consciência e a partir daí eu perdi a consciência e não me lembro de nada. Que é uma pena eu não me lembrar do resto, não é? Sim, de facto, muitos projetores relatam que depois de serem capturados por algo, não se conseguem lembrar do que aconteceu até despertarem no corpo físico. Isso sugere que estes mecanismos podem atuar como uma forma de bloqueio de memória ou reset da experiência. Sim, faz todo sentido. Temos também os óculos hipernáuticos, que são óculos que induzem um estado de inconsciência, mas permitem respostas verbais no plano astral. Também tive uma outra experiência de projeção astral em que eu não fui eu que perdi a memória, nem perdi a consciência, mas vi outras pessoas a perderem completamente a consciência. Completamente não, isto é, a ficarem hipnotizadas, vamos dizer assim. Eu vou-vos contar a experiência toda. Estava sentada num restaurante e olhei para a vitrine das sobremesas e devo ter pensado mousse de chocolate, que era uma sobremesa que eu costumava escolher nos restaurantes, e a mousse de chocolate imediatamente apareceu à minha frente. Como que caiu assim à minha frente. E eu ia para começar a comer a mousse de chocolate e não sei bem o que é que aconteceu, apareci já na parte de fora do restaurante. Quando apareci na parte de fora do restaurante estava uma fila de pessoas de costas para a parede, portanto elas estavam assim todas alinhadas e eu não era uma das primeiras, era para aí a sétima ou a oitava e havia pessoas, homens e mulheres, havia várias pessoas e havia uns outros senhores que pareciam estar a coordenar. E essas pessoas que estavam a coordenar, elas entregaram uns óculos às pessoas que estavam na fila, assim, às pessoas que estavam encostadas à parede. E quando essas pessoas punham os óculos, elas perdiam a consciência. E esses senhores que estavam a dizer para as pessoas porem os óculos, depois das pessoas terem os óculos postos, eles perguntaram o que é que eles estavam a gostar mais na Terra. Ou seja, parecia uma espécie de cientistas que tinham um determinado artefacto que colocavam nas pessoas e as pessoas, ao terem aqueles óculos, deixavam de estar conscientes e estavam simplesmente a responder. Eu achei aquilo tudo muito estranho e umas raparigas que estavam lá também não queriam ficar lá. Então, uma delas até disse assim: ou vamos embora já, ou eles vão nos pôr os óculos e ficamos inconscientes. Então nós, basicamente, fugimos. Fugimos, fomos a correr, apareceu uma espécie de floresta, com umas árvores muito grandes, nós fomos. Depois havia uma espécie de penhasco, ou seja, nós estaríamos num sítio muito alto. Mas como nós sabíamos que estávamos a sonhar, saltámos e fomos por aí abaixo. E depois eu tive em vários sonhos seguintes, até acordar aqui, sempre mantendo o nível de consciência, que foi uma experiência para mim das maiores que eu já tive
em termos de projeção astral, em que eu me consigo lembrar dos vários níveis até chegar aqui. E depois, finalmente, acordei aqui e lembrava-me de toda esta experiência. E então parece que existe alguma espécie de artefacto, de tecnologia, que outros seres têm e que têm efeito sobre as consciências. E temos os vórtices de ar, que são basicamente sensações de sucção ou arrasto semelhantes a entrar num túnel de vento. Em muitas das experiências de projeção astral, quando eu penso em ir para algum lugar, por vezes aparece um vórtice. Normalmente eles têm à volta de 1 metro de diâmetro, são circulares e parece que é uma espécie de corrente de ar, um remoinho, que surge e que depois nos transporta até ao outro sítio para onde nós queremos ir. Engraçado que eu não costumo ter muitas experiências assim com isso. No início, principalmente no início, quando eu comecei a ter projeções astrais e ainda não sabia muito bem o que é que estava a fazer, não significa que saiba ainda, não é? Mas havia certas coisas que ainda tinha medo, muitas vezes era aí que eu parava e voltava a acordar, porque há uma certa sensação de fluxo e sente-se mesmo o impacto, umas vezes mais, outras vezes menos, desse vórtex. E no fundo, estes vórtices de ar são usados para quê? Eles servem para fazer mudanças de plano astral, por exemplo, mudar do plano físico para o plano astral superior ou do plano astral superior para o plano astral inferior. Servem também para teletransporte dentro do próprio plano astral, ou seja, viagens a locais diferentes, e ainda o acesso a dimensões superiores ou realidades paralelas. E como é que são ativados estes vórtices de ar? Alguns relatos dizem que estes vórtices surgem espontaneamente quando há necessidade de mudança de plano. Outros sugerem que podem ser criados pela intenção e foco mental, funcionando como atalhos para lugares específicos. É engraçado aqui, lá está, eu não tenho estas experiências assim com vórtices. Eu já experienciei estas mudanças de plano ou até teletransporte, mas eu não costumo ver exatamente vórtices. Eu vejo às vezes portas, vejo uma espécie de símbolos em que eu entro e sou mudado de sítio, às vezes talvez até elevadores e túneis, mas não costumo ter esta sensação de ver vórtices que regiram no ar. Elevadores e túneis também é algo que é muito recorrente nas minhas experiências. E principalmente até elevadores. E elevadores, eu lembro-me de muitos sonhos antes de eu saber sequer o que era projeção astral. Eu lembro-me de sonhar muitas vezes com elevadores. Então já estaria relacionada a experiências astrais, só que eu não sabia. Outra categoria são as tecnologias de construção e manipulação energética, que são ferramentas que servem para moldar o ambiente no astral. Temos dentro desta categoria os dispositivos de condensação de energia, que servem para amplificar e concentrar energia para criar formas e objetos. Não tenho muita experiência com estes dispositivos. Temos os campos de distorção da realidade, que permitem navegação no tempo, permitem alterar leis físicas como a gravidade e o tempo. Aqui já experienciei isto algumas vezes, em particular quando são experiências astrais, que são mais uma espécie de experiência 3D em que é possível navegar no tempo. Isto é, nós sabemos que é uma espécie de vida, vivência que está gravada e que nós podemos reviver os momentos mais interessantes quando nós queremos. Imaginem que estão a ver um vídeo no YouTube e querem rever uma parte interessante. É possível fazer isto em algumas experiências no astral, utilizando estes dispositivos que permitem a distorção da realidade e a própria navegação no tempo. Mas penso que só experienciei isto umas 2 vezes, em dois sonhos lúcidos. Temos também os cubos luminosos que atuam como processadores de informação.
Bem, processadores de informação no astral, eu diria que há muita coisa. Quando falamos aqui em cubos luminosos, eu acho que nem todos têm esta forma de cubo. Há outras formas e outras possibilidades para isto. Mas isso também depende, provavelmente, da subjetividade da experiência e da maneira como o subconsciente de cada um está moldado. A experiência que eu poderia associar a este subtema é uma experiência em que eu vi uma bola gigante, um globo gigante, cheio de ecrãs, em que basicamente mostrava as vidas de várias pessoas. E esse globo entrou para dentro de mim. Foi ficando mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno. A sensação que dava é que era um globo cheio de informação que estava a entrar para a minha consciência. No entanto, eu não me recordo depois das vidas dessas pessoas, nem tive acesso a mais a essas informações, pelo menos não de forma direta, a partir daqui. Mas a sensação que dá é que havia um conjunto de informações que eu descodifiquei como sendo um globo com ecrãs e que isso estaria de alguma forma a ser conectado a mim. De seguida temos as máquinas de transferência de consciência, que são dispositivos que alteram estados de consciência ou até trazem memórias para a consciência que está a viver aquela experiência. Temos cadeiras ou cápsulas de reconexão, que sincronizam a consciência para acessar informações do passado e futuro. Temos os cristais de armazenamento mental, que são bancos de memória onde informações podem ser baixadas e consultadas. Temos interfaces holográficas que permitem interação com realidades paralelas. E temos ainda os óculos de transição lúcida, que são óculos que ajudam a pessoa a passar de um sonho consciente para o estado de vigília. Sim, esses foram os nomes que eu escolhi para uns óculos que me foram colocados numa experiência consciente de projeção astral, porque eu estava num sonho e estava a passar por um sítio que tinha. Era uma espécie de um grande armazém em que tinha compartimentos como se fosse uma espécie de museu. E cada compartimento correspondia a um canal do YouTube e mostrava como se fosse o cenário da casa daquele youtuber ou o cenário daquele youtuber. Era como, sabem quando há aqueles cenários de sítios onde fazem as novelas, que têm assim apenas uma parte da casa? Pronto, aquilo tinha assim várias secções e cada secção correspondia a uma pessoa e eu estava numa espécie de excursão com os meus amigos e fui ganhando consciência aí. E fui observando, observando, até que fiquei completamente consciente. No final desse circuito entre esses compartimentos, havia até uma espécie de loja de souvenirs, de recordações, assim, uma loja enorme, cheia de coisinhas. E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho e fiquei consciente. E havia umas escadas para baixo e não sei porquê. Ou eu fui atrás de uma pessoa que ia para aí, já não me recordo muito bem. Sei que eu quis descer para a parte de baixo desse armazém e na parte de baixo havia uma espécie de laboratório, havia pessoas de bata branca que no fundo pareciam estar em alguma tarefa, em alguma missão. E eu queria saber o que é que eles estavam lá a fazer, mas entretanto surgiram 3 homens também de bata branca. Eram pessoas como aqui, pessoas normais. Era um cabelo moreno, pronto, tudo pessoas normais, digamos assim. E esses 3 homens colocaram-se assim, de costas para mim, como se quem estivesse a proteger-me, e um deles coloca-me uns óculos e eu imediatamente acordo aqui. Então, esta experiência foi extraordinária, porque a mudança entre um sonho e eu acordar aqui foi direta. Então, talvez estes óculos estejam associados a isso e sejam um tipo de tecnologia que tem essa capacidade. Eu também já tive várias experiências com os óculos e com várias cadeiras. Vou contar aqui duas que foram com óculos. Uma era num sítio muito sombrio, um sítio muito profundo, em que eu andava a saltar umas prateleiras e umas coisas do género.
e a dado momento eu disse: bem, vou embora, vou acordar, vou para a minha vida. E meti os óculos e acordei aqui. E outra também foi muito parecida, foi no sítio onde eu cresci quando era pequeno, um sítio onde eu estava muito ligado. Eu dei por mim em sonho, acho que foi um sonho lúcido, não tenho a certeza absoluta agora, mas era um sonho barra vida, porque tinha muitos detalhes e eu tinha muitas memórias que aqui não tenho, e aquilo parecia-me ser real lá. E estava a viver essa vida e cheguei ao sítio onde o meu pai costumava estar a trabalhar e disse: bem, vou ter que voltar agora. E coloquei esses óculos e automaticamente apareci aqui. Depois temos biotecnologias e corpos energéticos avançados, que são tecnologias usadas para aprimorar o corpo energético. Temos trajes vibracionais e corpos energéticos que ajustam frequências e protegem contra influências externas. Eu já tive uma experiência bastante profunda e complexa com um corpo que me tinha sido dado, um corpo para um determinado fim, num determinado sítio, e tinham colocado lá a minha consciência. E ela nem estava bem adaptada àquele corpo. Curiosamente, nessa experiência, a Sara também tinha um corpo parecido, que tinha sido feito para as nossas experiências. Depois, mais tarde, eu até posso deixar aqui essa experiência que é bastante interessante. Temos os circuitos bioenergéticos implantáveis, que aumentam capacidades psíquicas e percepção subtil. Máquinas de diagnóstico e cura energética. Aqui posso contar uma experiência que para mim também foi fascinante. O sonho é grande e complexo, não vale a pena estar aqui a contar os detalhes todos, mas eu tinha caído, tinha tropeçado, tinha batido com a cabeça e tinha ido para o hospital. E nesse hospital eles estavam com medo no futuro haver algum problema no meu cérebro por causa da queda. Não sabiam se existia líquido dentro do cérebro e não sabiam quais iriam ser as consequências. E então colocaram-me numa máquina, mas para fazer o diagnóstico do que é que se passava, eu tinha que, na minha memória, na minha consciência, reter o pensamento do exame que eu queria fazer. Então eles disseram-me qual era o nome do exame e eu tinha que reter aquele nome chegando à máquina. Então sentei-me lá na máquina, comecei a pensar no exame, a máquina aproximou-se, desceu uma espécie de braço robótico, veio até à minha cabeça e espetou uma espécie de uma agulha, uma coisa assim. Ao mesmo tempo que eu estava a sentir lá o que estava a passar, comecei a perder a conexão e automaticamente apareci aqui deitado na cama. Foi mais uma daquelas transições não muito drásticas. Depois temos as ecografias Translumen, são ecografias 3D com visão direta do que está dentro do útero. Consegue-se ver diretamente através da pele, como se a pele fosse transparente e o que está lá dentro fosse iluminado. Este aqui foi escrito com base numa experiência que eu tive agora há uns dias, em que eu consegui literalmente, eu estava numa espécie de consultório e estava a fazer uma ecografia, havia uma médica que ia fazer a ecografia e eu automaticamente saí de dentro desse corpo, vi por fora e quando eu olhei para o útero, eu vi por dentro do útero e vi o que é que estava lá. Era como se houvesse uma espécie de transparência e depois tudo o que eu estava a ver tinha uma certa luz. Era quase como se fosse um holograma tridimensional em que era completamente detalhado, via-se tudo. Foi também uma experiência pouco tempo antes de eu acordar aqui, então é uma experiência que eu me lembro bastante bem. Temos os símbolos tecnomágicos, que são padrões geométricos que ativam funções energéticas. Neste aqui não quero dar assim nenhuma experiência, mas já tive, penso que já tive, mas normalmente são energias que estão associadas a certas entidades e a certas ativações energéticas. Portanto, estes símbolos acho que são muito também subjetivos e dependem dos nossos contactos no astral. Depois temos aqui a categoria das inteligências artificiais extrafísicas, que são sistemas avançados de conhecimento e entidades tecnológicas.
Temos seres cibernéticos conscientes, que são um misto de consciência e tecnologia, arquivos acáshicos interativos, bancos de dados vivos que respondem a perguntas do utilizador e as entidades máquina, seres que existem como sistemas inteligentes. Já tive várias experiências aqui com seres artificiais. Eu se calhar aqui abordava de uma forma ligeiramente diferente, principalmente estas entidades máquina. Parecem ser seres inteligentes, mas com uma inteligência aparentemente artificial, e são seres que respondem a determinada programação. Por exemplo, imaginem que vocês estão no astral e querem receber informação do que se passa num determinado sítio. Seria possível trabalhar com uma destas entidades máquina e dar-lhe uma missão, ele realizaria essa missão e depois traria a resposta. Em termos de exemplo, posso dar um exemplo que é parte de uma experiência astral consciente, mas é uma parte reduzida. Eu não quero contar aqui a experiência toda, mas basicamente havia 3 seres vestidos de branco no meu jardim e disseram-me que eles eram entidades não conscientes, mas que respondiam a estímulos, basicamente. Então eu pedi-lhes para localizarem outras pessoas que tivessem um corpo físico. Eles pensaram um pouco e ao fim de alguns segundos eles disseram: Ok, nós localizamos algumas pessoas, segue-nos. Então eu segui-os a voar aqui pelas ruas do sítio onde eu vivo e encontramos diversas coisas. Não tinham corpos de pessoas, porque aí, segundo o que eles me disseram, é que nem sempre as pessoas conseguem materializar-se como um corpo humanoide no astral. E às vezes podem ficar parecidas como canetas, como estantes, como outras coisas. Mas pronto, não quero entrar também muito em detalhe. Sim. Eu já contei aqui noutros vídeos anteriores um contacto com uma espécie de call center inteligente. Então, de uma forma geral, olhando para estas tecnologias, eu acho isto super interessante. E muitas destas tecnologias eu vejo que podem mesmo vir a aparecer aqui no planeta Terra daqui a uns anos. Não são coisas assim tão exorbitantes, não são coisas assim tão distantes da realidade que nós conhecemos. Mas outras parecem ligeiramente mais surreais. Uhum. Poderiam estas tecnologias representar um avanço da consciência? Eu acho que aqui só este tópico daria uma discussão. Porquê? Porque tecnologia e consciência são coisas que às vezes se pode olhar com rivalidade. Mas a tecnologia também pode servir para a consciência evoluir. Tudo depende do destaque e de como nós olhamos para as coisas. Porque, por exemplo, nós aqui no planeta Terra agora estamos a passar por uma fase de mudança da consciência. Portanto, nós tínhamos um sistema em que as pessoas trabalhavam e estavam habituadas a estudar e responder a questões em termos científicos. Hoje em dia começa a aparecer a inteligência artificial, uma tecnologia, e que vai de uma forma automática responder a perguntas, vai de uma forma automática formular perguntas, vai substituir muitos dos trabalhos atualmente executados pelas pessoas e nós olhamos para isso como, ok, então vamos fechar-nos na nossa bolha e a consciência vai sofrer com isso. No entanto, o que tem que aqui existir, provavelmente, é uma mudança do foco da consciência. Porque se a consciência já não vai ter que estar preocupada em sobreviver, em trabalhar, em responder a perguntas básicas, o foco da consciência tem que se focar na sua evolução, no encontrar de novas perguntas, no encontrar de novas questões, no encontrar de novas respostas e talvez mudando para um ponto de vista mais filosófico e mais profundo do que ela própria é. Então, nós podemos olhar à primeira vista como um problema aqui, a tecnologia levando a uma diminuição da consciência. E de facto, isso pode acontecer e eu diria que isso vai acontecer na maior parte das pessoas porque vão de alguma forma perder-se. No entanto, noutras pessoas pode até ser um estímulo para irem mais fundo naquilo que seria a origem da sua consciência e procurar esse reencontro com elas próprias.
E usar essa informação que está mais facilmente disponível para conseguir avançar. Claro, claro. Mas eu também percebo que as pessoas se sintam ameaçadas por isso, pela expansão da inteligência artificial. Mas temos que conseguir arranjar a forma de transcender e talvez procurar novos limites, procurar outros interesses além do que tem sido estabelecido na sociedade ao longo destes anos, porque isso já não vai ser o foco da humanidade, como estavas a mencionar. Uhum. Mas isso já aconteceu antes. Se nós virmos bem, por exemplo, uma mudança de uma sociedade mais agricultural para mais focada na indústria, por exemplo. No início da civilização, de uma determinada localidade, existe um maior foco na agricultura. Depois a civilização ou a localidade vai-se desenvolvendo e deixa de haver a necessidade de tantas pessoas se dedicarem à agricultura, passam a dedicar-se mais à indústria. Então isso é uma coisa dinâmica que tem vindo a evoluir com o avançar do tempo. E a seguir à indústria, os serviços e por aí fora. E vocês, o que é que acham acerca aqui da rivalidade entre estas tecnologias e o nível de consciência? Acham que seria algo positivo ou negativo? E outra pergunta que eu tenho para os nossos seguidores é: destas tecnologias que nós falámos, ou destas categorias, existem algumas que vocês já tenham experimentado ou que gostariam de experimentar? Eu garanto-vos que muitas delas são super interessantes, não só pelo que facilitam, mas pela própria experiência de nos encontrarmos com algo tão inusitado. Então, de facto, algumas destas experiências são super interessantes e em termos de praticalidade, são sem dúvida muito úteis. Sim, são extraordinárias. E algumas delas até assustadoras, principalmente aquela de apagar a tua consciência. Essas aí. Uhum. Se vocês gostaram deste vídeo, sugiro ainda que vejam um outro vídeo onde nós falamos sobre o que aprendemos em vários anos de experiência de projeções astrais. E se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal para acompanharem os nossos próximos vídeos e ficarem ao corrente das novidades. Contamos convosco. Obrigada, vemo-nos no próximo vídeo. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers.